queria trazer outro assunto interessante. Netflix que está lançando um documentário sobre o caso Elisa Samúdio, chama Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio, trazendo os últimos momentos de vida dela, que teve um filho com o ex-goleiro Bruno do Flamengo, foi assassinada em julho de 2010, a mando do jogador. 8 pessoas foram condenadas por esse crime e o corpo da Elisa Samúdio nunca foi encontrado. Essa produção no trabalho audiovisual ali teve acesso a conversas e mensagens pessoais da jovem. Segundo a própria Netflix, esse filme traz à tona detalhes inéditos do caso que foram negligenciados na época. Para a gente trazer esse destaque aqui, a gente já se conecta também com Valmir Salar, o nosso colunista que acompanhou essa cobertura de perto. E aproveito, já agradeço sua presença com a gente aqui, Valmir, sempre um prazer, e de entender um pouquinho a importância que eles destacam justamente isso, né? Questões que foram negligenciadas na época. Qual que é a importância da gente ter essa produção audiovisual agora justamente sob a ótica da vítima, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Raquel, Josias. Muito bom, obrigado pelo convite. Realmente, o caso da Elisa Samúdio é um caso exemplar. Infelizmente, ela não foi a única e não vai ser. Um dado recente mostra que pelo menos 4 mulheres no Brasil são assassinadas por dia. Uma brutalidade contra a mulher, uma vergonha para nós, somos homens, né? Que não sabemos lidar com essa situação. E a Elisa Samúdio, ela nunca teve a oportunidade de se defender. Então, o título do documentário é bem importante, é fundamental, quer dizer, uma vítima invisível. Ela foi condenada, ela foi culpada pelo próprio assassinato, porque nunca pôde se defender, o corpo dela nunca foi encontrado, e depois os acusados que foram condenados acabaram destruindo a imagem dela, mesmo sabendo que ela tinha sido morta. Na oportunidade, eu tive a possibilidade de entrevistar o Macarrão, que é o Luiz Henrique Romão, um amigo muito próximo, muito íntimo do ex-goleiro Bruno. Fiz uma entrevista com ele na cadeia, junto com a produtora da TV Globo, do Fantástico, Mônica Marques, e a gente conversando com ele, a gente viu a hipocrisia, a falsidade que ele demonstrava naquele minuto, dizendo que desconhecia onde estaria a Elisa, e também dizendo que ela tentou tirar dinheiro do goleiro Bruno para não expor a imagem dele para a imprensa. Quer dizer, é um crime brutal, bárbaro, e agora essas provas que surgem, quer dizer, elas são importantes e revelam que a Elisa, ela, na verdade, foi uma grande vítima desse complô. O ex-goleiro Bruno ficou mais ou menos 6 anos na cadeia, saiu, culpou, como sempre, a imprensa pela perseguição, como ele diz, em relação a ele, quer dizer, ele nunca assumiu, nunca teve a hombridade, a coragem de assumir o crime que ele cometeu, junto com os comparsas, inclusive um ex-PM que depois teria sequestrado e assassinado a Elisa de uma forma brutal, que já foi descrita em vários momentos, quer dizer, o corpo dela sumiu, nunca vai aparecer. Então, essa é a situação. Eu acho que é importante retratar esses casos recentes, que são chamados aí de true crimes, né, crimes reais. Ainda deve sair também o caso da Eloá, que foi assassinada pelo ex-namorado, e outros documentários para mostrar essa violência. Mas, mesmo assim, isso não impede dos homens covardes de continuarem a matar, continuarem matando e agredindo as suas mulheres. Valmir, esse caso foi muito explorado na época, né? Você cobriu bem, e a despeito de não ter aparecido o corpo, o que torna, em tese, a condenação mais difícil, ficou tão escrachada a responsabilidade dos criminosos, né, que a condenação veio. Acha que, à luz de tudo que você acompanhou, esse documentário, de fato, pode trazer algo que é absolutamente inédito, que ninguém sabia, uma novidade absoluta? Olha, Josias, sempre traz alguma informação nova, um novo testemunho, essas informações que foram mostradas, né, que vão ser mostradas em relação às gravações feitas por um amigo da Elisa, contando detalhes do que ela pretendia fazer, que ela queria terminar o curso, ter uma profissão, etc. Mas tem um detalhe importante nessa história, não sei se o documentário vai mostrar, que o primo, um sobrinho do Bruno, ele colabora com a investigação da polícia na época e depois ele desaparece. Até hoje, esse caso não foi esclarecido e provavelmente ele foi assassinado pelo fato dele ter divulgado, ter, de uma certa forma, delatado os envolvidos nesse crime. Quer dizer, é uma investigação que ainda teria que ser feita, mas a polícia descartou quando
ficou comprovado de que o Bruno e o pessoal que convivia com ele em volta estavam realmente envolvidos, foram condenados. O Bruno foi condenado a 22 anos, ficou só 6 anos na cadeia. Quer dizer, também é um desprezo em relação à aplicação da lei no Brasil, né? Ela não pega ninguém, né? É verdade. Valmir, você inclusive pincelou aqui um pouquinho de como que foi o tratamento da mídia na época sobre o caso, e como destacou também, infelizmente não faltam exemplos para a gente de casos nessa linha. Você acredita, tanto do documentário em si, dessa discussão ser ampliada aqui, queria uma avaliação um pouco mais ampla sua de como que foi a cobertura na época e o que fica de aprendizado no caso, se está vendo de lá para cá, ali da época de 2010 para cá, em casos recentes, o que se aprendeu no tipo de tratamento, inclusive da própria mídia, de casos como esse, Valmir? A imprensa sempre vai cobrir com um grande estardalhaço qualquer crime envolvendo personalidades, jogadores, cantores, sempre vai ser assim. Quer dizer, foi realmente um grande circo a cobertura do caso da Elisa Elisa Samúdio, mas o que mais me chama a atenção foi a forma como a imprensa, os setores da imprensa, não quero aqui generalizar, obviamente, trataram a Elisa como uma garota de programa, uma moça que queria tirar dinheiro, uma garota que vivia envolvida com jogadores de futebol, que estava ali, depois de grávida, tentando tirar um dinheiro, extorquir o goleiro Bruno. Quer dizer, é uma situação bastante dramática e constrangedora para mim. Você ter que cobrir um caso quando parte da imprensa começa a apontar a vítima como a maior culpada pela própria morte. Mas a imprensa teve também um papel essencial, porque o Bruno foi condenado e até hoje qualquer passo que ele dá, ele é mostrado, tanto é que recentemente aqui, no mês de setembro ainda, o site Lance mostrou o Bruno trabalhando como entregador de imóveis no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ele diz que precisa ganhar dinheiro para sustentar os 3 filhos, entre eles o próprio filho que ele teve com a Elisa Samúdio, que hoje tem 11 anos, e que não quer ver o pai, detesta o pai, porque ele nunca assumiu publicamente que era filho do garoto. E também como não assumiu que ele foi um dos mandantes do assassinato da própria companheira, da própria namorada. Valmir Salaro, obrigada pela sua participação com a gente aqui no All News. Muito importante essa discussão, ansiosa já para assistir. Sou uma grande fã dos True Crimes, do audiovisual como um todo, as produções da Netflix sempre muito boas. A gente vai acompanhar por aqui. Valmir, brigadão pela participação com a gente, viu? Até uma próxima. Eu agradeço a atenção e as mulheres têm que ficar sempre alertas quando sentem qualquer sentido, qualquer dica de que elas estão com um inimigo dentro de casa, e não com um amigo, um namorado ou um marido. E tem que denunciar. Não, com certeza. A denúncia é A situação de violência fundamental. já é muito grave.